Dessa vez, o Romildo conversou, abriu a mão, ofereceu um baita de um contrato, deu o ultimato. Se ele não veio, é porque ele não quis. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador aqui da Rádio Pachola. Tô colocando meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui para vocês. Sempre te convido a comentar, a compartilhar, deixar like, se inscrever no canal. Isso tudo é muito importante. E, claro, pode me seguir nas redes sociais também. Eu sou o LZF Macedo no Instagram e no Twitter. E é o seguinte, tanto a gente pediu pro Romildo abrir a mão, ele ser um pouco mais ousado nas contratações, que ele fez isso dessa vez, nessa situação toda envolvendo o nome do Borré. E é importante a gente salientar aqui que o Grêmio foi extremamente transparente, o Grêmio foi extremamente ousado, mas foi extremamente criativo também de reconhecer que um nome tão importante no futebol sul-americano, de um cara tão promissor como o Borré, que tem 25 anos, que joga muita bola, tem números impressionantes também como centroavante, que faz uma baita carreira no River Plate, uma excelente carreira na seleção colombiana também, que ele estaria livre para assinar um pré-contrato, ou seja, ele sairia de graça do River Plate daqui 6 meses. Então isso foi muita criatividade, foi muita atenção da direção gremista em perceber isso e ir lá e fazer uma proposta. E aparentemente a proposta agradou o jogador, ele olhou a proposta, ele gostou e sinalizou positivamente, o que fez o Romildo Bolzan, inclusive, dar declarações dizendo que estava tudo sendo acertado. Mas sempre ressaltando ali também que faltava a assinatura, a formalização desse acordo. A verdade é que o Borré também deixou claro que ele queria esperar uma proposta da Europa, né? Até porque ele já jogou no Atlético de Madrid, foi mais ou menos ali e tal, mas ele queria voltar para a Europa. E se ele assina com o Grêmio, continua aqui no mercado sul-americano, continua aqui no futebol sul-americano, ele com 25 anos, ele assinaria um contrato com o Grêmio de 4 anos, ficaria com 29 anos no final do contrato, e daí ele não iria mais realmente conseguir voltar para a Europa. Então, para o próprio Borré, não existia nenhum tipo de pressa em assinar um acordo com o Grêmio. Então, ele poderia esperar até o final desse contrato dele com o River Plate, daqui 2, 3 meses receber uma proposta da Europa e ir embora. Só que o Grêmio conseguiu colocar isso nas mãos do Grêmio. Deu um ultimato para o jogador, falou, ó, tu tem até tal data para decidir, a nossa proposta é essa, uma proposta altíssima, um valor extremamente alto, valor esse que talvez ele não consiga bater na Europa. E o jogador ali ficou meio que enrolando, daí teve essa especulação de conversa com o Gajardo, conversa com o empresário, conversa com isso, conversa com aquilo, até que ele demorou para responder. O Grêmio, que poderia em certo momento até ser um pouco mais paciente com essa situação, mostrou quem é que manda, foi lá, tirou a proposta e disse não quero mais saber. Foi inteligente o Romildo Bolzan fazer isso? Vou dizer que sim. Por quê? Porque na hora de fazer essas propostas, na hora de ir atrás de jogadores, os jogadores o staff do jogador tem que saber que quem manda ali vai ser o Grêmio. E bom, alguns de vocês poderiam estar familiarizados já com toda essa novela envolvendo o Borré. Fiz aqui um resumo, claro, para aqueles que ainda não estavam muito por dentro, que enfim, estavam meio alheios a essa situação, para que a gente consiga entender o seguinte. O Borré é um bom jogador? Sim, excelente jogador, a gente não tem nada para falar tecnicamente sobre ele. Poderia jogar com o Diego Souza? Poderia, porque ele consegue jogar aberto pelo lado, ele é um centroavante, mas já jogou com o Lucas Prato, que é mais centroavante que ele, então ele foi artilheiro mesmo assim, jogando como um atacante de lado, então seria uma contratação excelente do Grêmio. Alguns até estavam meio nervosos, assim, mas o Grêmio estava oferecendo muito dinheiro. Eu sempre bato nessa tecla. Se fosse um outro presidente ali nessa negociação, eu poderia ficar um pouco nervoso com relação aos valores, com relação a se endividar e tal, mas o Romildo sempre foi muito responsável em relação a isso. Então, se o Romildo fez essa proposta, é porque o Grêmio poderia pagar e que isso não ia estragar esse momento financeiro do Grêmio. O Borré vale todo esse dinheiro que o Grêmio ofereceu? É aquela coisa, né? O cara dá o preço, o Grêmio vai lá e paga se quiser. Ele deu o preço dele e o Grêmio foi lá e colocou. E ele sinalizou positivamente. Então, a partir do momento que ele sinaliza positivamente e depois ele fica se fazendo para assinar, o Grêmio está mais que certo em desistir do negócio. Mas a verdade é que sim, perdemos aqui um belo nome sul-americano, um belo nome de centroavante, um cara que conseguiria resolver alguns jogos sim, o que valia justamente essa jogada ousada do Grêmio, né? Mas a partir de agora, então, é importante que a gente comece a pensar assim, página virada. Acabou esse assunto Borré, acabou essa novela, agora vamos pensar em outras possibilidades, porque quem é que nós temos à disposição no elenco? Nós temos o Diego Souza, que foi o artilheiro do ano passado no Brasil. Mas eu não gosto do Diego Souza. Tudo bem, vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar,
mas a verdade é que ele faz muito gol, que ele consegue corresponder dentro de campo. Temos também o Ricardinho que está surgindo aí, que tem pouquíssimos jogos como profissional, mas olha a quantidade de gols que ele já foi capaz de fazer, então ele é muito promissor. Tem um Thuram no elenco que ainda não provou nada, teve poucas oportunidades, mas também está sempre machucado. Enfim, eu não faço a menor ideia de como é que vai ser o desempenho do Thuram, se ele por acaso vai jogar. E se a gente achar isso insuficiente, o mercado ainda está aberto, então ainda dá para pensar em alguns centroavantes aí que poderiam vir para somar para o Grêmio, algum atacante de lado também. E seguimos com aquela prioridade, né? Precisamos de um primeiro volante e talvez precisamos de um camisa 10 também. Tem que ver se o Pinares vai ser esse camisa 10, se o Pinares vai ser aberto pelo lado também, não sabemos. Mas a verdade é que sim, o Grêmio até perde de não ter um centroavante como o Borré no seu elenco. Mas já que o Romildo está abrindo a mão, já que já chegou o Rafinha aberto pela direita, talvez chegue o Douglas Costa, talvez a gente consiga montar um time bem mais competitivo e um time que possa ser campeão dos torneios que vai disputar esse ano, eu tô até achando aqui que quem vai perder mais é o Borré. Não tem como saber, pode ser que ele vá para a Europa para algum time grande, mas eu já não acho que isso vai acontecer até pela idade que ele tem. Então, no fim das contas, quem tá perdendo com isso aí, na minha humilde opinião, é o Borré. E aqui, só para ressaltar também, o que vai determinar o patamar de contratações que o Grêmio vai fazer durante o ano, claro, é essa fase de pré-Libertadores. Então não adianta nada a gente ficar sonhando com nomes muito grandes se o Grêmio não passar pelo Independiente Del Valle. Então tem que se preocupar com isso sim, tem que passar por isso, tem que chegar na fase de grupos, e aí sim a gente vai começar a ver talvez um elenco mais próximo do sonho de todo gremista.